Sexta-feira abençoada e fria, glória a Deus, mas o Senhor é fiel e permanece fiel nas nossas vidas, amém? Então vamos prosseguindo nos estudos. Nesta noite nós vamos para Colossenses. No culto passado foi pregado sobre Filipenses, você lembra, né? Você está lembrado disso? Filipenses. E, dando sequência, nós vamos para Colossenses. Santo é o nome do Senhor. Então, vamos abrir a poderosa palavra de Deus em Colossenses, capítulo 1. Ou, como muitos dizem, Epístola aos Colossenses, outros já dizem carta aos Colossenses. Colossenses, capítulo 1. Aleluias. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluias. Todos encontraram? Então, dando sequência aos estudos, vamos ler Colossenses capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Versículo 3: Graças damos a Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, para que vós para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações,
sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é o cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliaste consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo ereis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, perante ele, vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. E se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Amém, meu irmão? Pode se assentar com a sua Bíblia aberta e vamos meditar nessa noite na palavra de Deus, e que o Senhor, Ele que nos ensina todas as coisas, venha falar com você nesta noite. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, meu Deus, nós estamos aqui para te adorar, para te exaltar, para te dar glória, para bendizer o teu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, meu Deus. Pai, se nós estamos respirando nessa noite, é porque a tua misericórdia se renovou nas nossas vidas nessa manhã. Se estamos de pé aqui, dando glórias ao teu nome, é porque a tua fidelidade está neste lugar. O Senhor é fiel e permanece fiel, como está escrito na sua palavra, e nós te glorificamos, te exaltamos nessa noite, te damos a honra, a glória, a exaltação e todo o louvor. Meu Deus, está escrito na tua palavra que o anjo do Senhor acampa em volta dos que os temem e os livra. Está escrito na tua palavra que o Senhor dará ordens a nosso respeito, para que os teus anjos nos guardem, para que nem com o nosso pé em pedra venhamos tropeçar. Está escrito na tua palavra que 1000 cairão do nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Está escrito na tua palavra que toda ferramenta preparada contra nós não prosperará. Está escrito na tua palavra que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Está escrito na tua palavra, e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Está escrito na tua palavra: eis que vos dou poder para pisar em cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos causará dano. Por isso nessa noite, meu Pai, libera o teu poder, libera a tua unção, libera os teus anjos a favor da tua igreja. Começa a destruir tudo que é contrário às nossas vidas, às nossas famílias. Senhor, começa a destruir retaliações, começa a destruir agora palavras contrárias, setas diabólicas. Começa agora a destruir toda
toda obra maligna, toda bruxaria, toda feitiçaria, toda obra satânica, Senhor, toda obra, Senhor, com alfinetes, toda obra com bonecos, toda obra, meu Deus, com comida, vai destruindo nessa sexta-feira, Pai, porque muitas obras são renovadas nessa sexta-feira, mas o Teu poder também é renovado sobre a Tua igreja, porque o Senhor é fiel, o Senhor é fiel, é fiel e é fiel, e agindo o Senhor, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é digno de todas as coisas, aleluia! Deus é fiel. E uma prova dessa fidelidade é o carinho que Deus tem, o carinho, o cuidado que Deus tem com a sua obra, meu irmão. Você sempre encontrará uma igreja falando da palavra de Deus, nesse tempo oportuno. Sabemos que esse tempo oportuno não vai durar para sempre, mas nesse tempo oportuno você sempre encontrará uma palavra de Deus para direcionar a sua vida. Amém, meu irmão? Glórias a Deus. E como eu já disse antes, e repito nessa noite, hoje nós vamos falar um pouco sobre Colossenses, irmãos. Colossenses. E o que a Bíblia fala sobre Colossenses, né? Vamos falar um pouquinho sobre a carta aos Colossenses. Você sabe me dizer claramente que quem escreveu a carta aos Colossenses foi o apóstolo Paulo, né? Como nós lemos ali, nós entendemos que Paulo, o apóstolo Paulo, é o escritor da carta aos Colossenses. E o apóstolo Paulo, você sabia que ele, quando ele escreveu essa carta aos Colossenses, ele estava preso? Ele estava preso em Roma quando ele escreveu essa carta aos Colossenses. E os Colossenses, como nós também sabemos, pensamos e imaginamos, eram ali os moradores da cidade de Colossos. E essa cidade, Colossos, ela ficava em uma província, né, uma província da Roma antiga, né, uma província chamada Frígia, que hoje é onde se encontra a Turquia. Quem aqui já foi na Turquia? Ninguém? Ninguém aqui já foi na Turquia? Quem aqui já ouviu falar da Turquia? Muitas pessoas. Então, a cidade de Colossos, ela fica lá, ficava, né? Porque essa cidade ela foi destruída em um terremoto. Nós sabemos que aquela região da Turquia é onde acontecem muitos terremotos. Então, essa cidade, Colossos, ela foi destruída em um terremoto que aconteceu no passado, e depois desse terremoto, essa cidade não conseguiu mais se erguer como cidade. Então, essa cidade, ela ficava ali no vale do rio Lico, né? A cidade de Colossos, logo no início, ela era um grande centro ali naquela região. Ela é uma cidade que ficava a mais ou menos 180 quilômetros de Éfeso. E quando tinha as rotas de comércio daquela região, a principal estrada das rotas de comércio daquela região, ela passava dentro de Colossos. Mas com o passar do tempo, houve um desvio que retirou essa estrada, né? Retirou esse fluxo de passar por dentro dessa cidade, então ela começou a perder, começou a ser desvalorizada naquela região, em comparação às outras cidades mais próximas. A carta aos Colossenses, como eu já falei e repito, o apóstolo Paulo, ele escreveu estando preso, mas os historiadores, eles dizem que a igreja de Colossos, ela não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Colossos, os historiadores acreditam que foi fundada por Epáfras, que seria um conservo
de Paulo. Epáfras, ele viveu em Éfeso, né? Ele esteve com o apóstolo Paulo quando ele estava em Éfeso, e ali ele aprende a palavra, se torna um conservo de Paulo, e quando ele volta para Colossos, ali ele abre, né? Ele começa essa igreja lá nessa cidade. Mas o que levou o apóstolo Paulo a escrever essa carta, ao qual nós vamos estudar um pouco sobre ela, foi algumas coisas erradas que estavam acontecendo na igreja, meu irmão. Então, o primeiro conselho, quando nós estudamos a palavra de Deus, às vezes nós estudamos coisas que foram escritas lá no passado, há 2.000 anos atrás, há 3.000 anos, há 4.000 anos atrás, mas a palavra de Deus, como a própria Bíblia vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz, às vezes você estuda algo que se passou há 3.000 anos atrás, mas aquilo é eficaz hoje na sua vida. Então, quando a palavra de Deus vai falar, quando a Bíblia vai falar que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra ao ponto de dividir a alma, espírito, juntas e medulas, nós também temos que pensar, porque ela é eficaz por ser uma palavra antiga, mais moderna, ao ponto de ser mais moderna do que a nossa época, e eficaz no passado, eficaz no presente, eficaz no futuro. A palavra de Deus é mesmo uma palavra viva. Então, quando nós estudamos a palavra de Deus, estudamos algo que aconteceu no passado, essa carta, ela foi escrita no ano 61 depois de Cristo. Quanto tempo tem, né, de lá para cá? E hoje, essa palavra, ela pode trazer conselhos para nós. Ela pode trazer alerta de vigilância para nós. Essa palavra, ela pode nos conduzir por um caminho bom. Então, vamos falar um pouquinho sobre a carta aos Colossenses. Então, estava acontecendo algumas coisas na igreja, porque, meu irmão, Satanás, ele vai tentar minar sua fé. Ele vai tentar minar sua fé. Como Satanás tenta minar a fé do crente? Tirando ele do alvo. Qual o seu alvo? Paulo diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faz, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual o seu alvo, meu irmão? Qual o seu alvo? Porque só nele nós temos a salvação, porque está escrito em que nenhum nome ao qual nos foi dado nós podemos ter a salvação, somente no nome de Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que é digno do seu aplauso agora. Então, para que estudar? Para que eu vou estudar a Bíblia e o Antigo Testamento? Meu irmão, a Bíblia não é um jornal, um pergaminho que você vai pegar lá de 5.000 anos atrás. Não é assim. A Bíblia é uma palavra viva. Ela é conselho para você o tempo todo. Todas as situações que você enfrentar, sempre terá uma palavra de Deus para você encarar essa situação. Sempre terá um fortalecimento de Deus para você. Então, o que nós vemos, porque a carta aos Colossenses foi escrita, porque estava acontecendo problemas na igreja. E por que os problemas acontecem na igreja? Porque Satanás vai lutar para tirar os crentes da igreja. O inimigo não quer que você fique na igreja. Por isso que ele vai lutar. Então, o que aconteceu no passado também acontece hoje. As armas que o inimigo usou no passado, também ele pode usar hoje, mas ele também pode mudar. Ele também pode se modernizar. Então, o apóstolo Paulo, ele preso em Roma, na sua primeira prisão, ele foi procurado por Epáfras.
o ministro, o pastor, o fundador daquela igreja e o evangelista daquela igreja, ele foi até Paulo porque estava acontecendo certos problemas. Satanás estava tentando tirar as pessoas da igreja, o inimigo estava tentando fazer bagunça dentro da igreja, desviar as pessoas da fé em Cristo, meu irmão. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Você tem que guardar a sua fé, porque se você perder a sua fé, você perdeu tudo. Então chega a notícia até o apóstolo Paulo de algo que estava acontecendo na igreja de Colossos. Estava tendo certas ocasiões na igreja que estava minando a fé das pessoas. 3 coisas principais estavam acontecendo. Muitas coisas aconteciam, mas eu quero frisar em 3 coisas principais nessa noite que o inimigo estava usando para desviar as pessoas, para tirar as pessoas da igreja. E não pense você que o inimigo não está investindo para tirar você da casa de Deus, dos caminhos de Deus, que ele está. Porque se você sair, meu irmão, da igreja do Senhor, é uma brasa que sai da fogueira. Tira uma brasa da fogueira, o que vai acontecer com ela? Uma brasa apagada serve para quê? Não acende mais nada. Então o inimigo, ele luta dessa forma. E as 3 principais coisas que o inimigo estava usando para tirar as pessoas, para fazer bagunça naquela igreja, foi, em primeiro lugar, legalismo. Em segundo lugar, misticismo. E em terceiro lugar, ascetismo. Nós vamos falar sobre essas 3 armas que o inimigo usou contra a igreja de Colossos. Repita comigo: legalismo. Repita comigo: misticismo. Repita comigo: ascetismo. Mas o que vem a ser isso, meu irmão? O que é o legalismo? O que vem a ser o legalismo segundo a Bíblia? Jesus Cristo, ele denunciou essas coisas. Jesus Cristo, ele denunciou essas coisas. Porque, meu irmão, no legalismo, a pessoa, ela sente que ela tem a salvação através dos seus feitos. Ela sente que a salvação é pelas suas obras. O próprio Jesus denunciou isso naquela parábola que ele fala sobre o fariseu e o publicano. Jesus denunciou isso. Quando ele fala do fariseu, o que Jesus expõe sobre aquele fariseu, o que Jesus fala sobre o fariseu: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, e nem ainda como esse publicano, dou o dízimo de tudo quanto possuo. No coração daquele homem, no coração daquele religioso, estava ali o legalismo. Aquele homem se baseava na lei e pensava que a sua salvação era por questão dos seus atos. Ele pensava que ele era salvo. Se você chegasse para um fariseu, ele achava que ele era salvo por guardar isso, guardar aquilo e guardar outras coisas. E hoje nós ainda temos pessoas que pensam dessa forma. Hoje nós temos pessoas que ainda pensam que eles vão ser salvos porque guardam tal dia, porque não comem tal coisa. Então existe hoje. O próprio apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 3, versículo 10, vamos abrir a Bíblia, né? Hoje nós estamos estudando a palavra, vamos abrir a Bíblia em Gálatas capítulo 3, versículo 10, e vamos falar um pouco sobre legalismo.
Depois nós vamos ler na carta de Paulo aos Colossenses, onde ele fala sobre essas questões do legalismo, sobre o misticismo e sobre o ascetismo. Vamos ler aqui Gálatas capítulo 3, versículo 10. Olha o que a palavra de Deus diz. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para fazê-las. Na lei você faz tudo ou não adianta. Ninguém consegue cumprir a lei toda, só Jesus conseguiu. Homem não consegue cumprir. Então é maldito aquele que não permanecer. Versículo 11, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. O próprio apóstolo está dizendo que ninguém pode ser justificado diante de Deus pela lei, mas que o justo viverá pela fé. É pela fé em Jesus Cristo. Meu irmão, a lei, ela cumpriu o seu papel. Qual foi o papel da lei? Nos conduzir a Cristo. A lei nos conduziu a Cristo. Agora é a graça, é pela graça que nós somos salvos mediante a fé. Versículo 12, ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então o legalista acha que é pelos seus feitos que ele vai ser salvo. E o apóstolo Paulo, ele denuncia isso, eu vou ler já para você lá em Colossenses, ele denuncia isso na carta aos Colossenses, porque havia falsos mestres ensinando o legalismo dentro da igreja. Havia falsos mestres falando que tinha que guardar sábado, que tinha que não comer isso, não comer aquilo, que tinha que guardar a festa da lua, dia de lua. Nós vamos ver isso, vamos abrir a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 2, versículo 16. Colossenses, capítulo 2, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor, Colossenses 2, 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Olha o que Paulo está falando nessa carta aos Colossenses, porque estava acontecendo isso dentro da igreja. Falsos mestres estavam pregando essas doutrinas dentro da igreja. Doutrinas que estavam desviando as pessoas da verdadeira luz de Cristo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festa, da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine, olha o que ele está falando, ninguém vos domine o seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde e inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligadura, vai crescendo em aumento com Deus. Isso é a igreja. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vós carregais ainda ordenanças como se vivesse no mundo, tais como, e não toques, não prove, não manuseis, as quais coisas todas perecem,
pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Satisfação da carne. Então, a primeira coisa que Paulo vai deixar claro, depois que ele tem essa conversa com Epáfras, depois que ele fica sabendo o que acontece lá na igreja, ele escreve essa carta, meu irmão, justamente para abrir os olhos dos crentes. Isso serve para abrir os nossos olhos nessa noite. Porque não é pelas suas obras, meu irmão, não é pela sua força, mas é por Cristo Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que muitas pessoas estão enganadas. A graça de Deus não tira. Nós temos que tomar cuidado de uma coisa: a graça de Deus não vai tirar de nós as nossas responsabilidades. Não é assim que muitas pessoas pensam, que agora é a graça e tudo bem, de qualquer jeito. Não, nós temos responsabilidade como cristãos. Nós temos que amar o nosso próximo, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Nós não temos que ser legalistas, mas nós temos responsabilidades com Deus, responsabilidades com a palavra de Deus. Isso é diferente. Isso é diferente. Não é pelas nossas obras, mas não podemos nos esguichar da nossa responsabilidade como luz desse mundo. Não podemos misturar uma coisa com a outra, mas não podemos esquecer disso, porque muitas pessoas vêm agora pela graça e relaxa. Nós temos que amar a Deus, amar ao próximo. É diferente, meu irmão. O legalismo é a pessoa ter convicção de que ele é salvo por aquilo que ele faz. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto possuo, eu vou na igreja todo dia, sou salvo. Não, não é assim. Você é salvo pela graça mediante a fé. Cristo, Ele nos conquista pelo seu amor, mas nós temos compromissos com Deus, compromissos com a palavra de Deus, compromisso com o amor. Não podemos esquecer dessas coisas. Então o apóstolo Paulo fala duramente sobre o legalismo. Em Gálatas capítulo 5, olha o que Paulo vai dizer. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a meter-vos debaixo de jugo de servidão. E era isso que estava sendo ensinado. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo, senão você não é salvo. Jugo de servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Se você voltar às práticas antigas, o que é que vai aproveitar a Cristo? O que é que você vai aproveitar a graça? Por isso eu vos digo que nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que justificai pela lei, da graça tendes caído. Olha que palavra clara essa que o apóstolo vai falar. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. E isso estava acontecendo lá em Éfeso. Isso acontece até nos dias de hoje, meu irmão. Até nos dias de hoje tem lugar que eles põem as doutrinas pesadas sobre o lombo dos homens, sobre os ombros dos homens. Tem lugar que ainda existe doutrina pesada. E se você não fazer isso, você não é salvo. Então o apóstolo Paulo é muito claro, meu irmão. Então o legalismo é isso aí. Legalismo é a pessoa achar que ele é salvo por suas práticas, por sua força. Esse foi um dos primeiros problemas enfrentados ali na igreja de Colossenses. E o segundo problema que nós vamos falar nessa noite,
ao qual o apóstolo também escreve aos Colossenses, é o misticismo, meu irmão. Misticismo. O que vem a ser o misticismo? Existe o misticismo que é certo e existe o misticismo errado. O apóstolo Paulo ele vai falar sobre o misticismo errado. Porque o misticismo é quando você crê em algo poderoso, algo espiritual. É quando você crê. Nós cremos em Deus. Nós cremos em Jesus Cristo, que nos revelou o Deus Todo-Poderoso, e no Espírito Santo, que está conosco. Isso é o misticismo correto, que misticismo é você crer em um Deus, é você crer em algo sobrenatural. Mas o que estava sendo ensinado na igreja de Colossos era um misticismo errado, era idolatrias a deuses pagãos, era culto a anjos, era culto a divindades de natureza. Então essas coisas estavam acontecendo lá. Você vai ver claramente, como eu li, e eu vou repetir aqui, Colossenses capítulo 2, no versículo... Eu vou ler novamente para você que Paulo vai falar claramente sobre essas coisas, sobre culto a anjos que estava acontecendo na igreja de Colossos. Eu vou abrir aqui com você, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer com o pretexto de humildade e culto dos anjos. Isso aí é um misticismo errado, meu irmão. Ninguém cultua anjo, nós cultuamos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Qualquer outro culto é misticismo errado. Ninguém vos domine ao seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, metendo-se em coisa que não viu, não sabe, não entende, e fica criando certas coisas, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Isso é compreensão carnal, não tem fundamento essas coisas. Nós temos fundamentos, que é a palavra de Deus, porque Jesus Cristo falou assim para Nicodemos: ora, Nicodemos, ninguém veio do céu, senão aquele que desceu de lá, para nos falar a verdade. Então nós cremos naquele que desceu do céu e veio e nos falou essas verdades. Então essa é a palavra de Deus, não é um misticismo falso que os homens criam inspirados pelo mal. Então o misticismo é o que estava acontecendo naquele lugar. Então os falsos mestres também usavam essas questões. Os falsos mestres também usavam essas questões usados pelo inimigo, para desviar as pessoas do caminho de Deus. Porque o inimigo, a melhor forma que Satanás acha para lidar contra a igreja é enganar a pessoa na sua própria fé, meu irmão. A melhor forma de alguém enganar o outro é enganar a pessoa dentro daquilo que ele acredita. Você sabia disso? Como eu vou enganar você em algo que você não acredita? Eu não consigo enganar você em algo que você não acredita. Mas se eu conseguir trabalhar em cima daquilo que você acredita e conseguir desvirtuar, entortar, será mais fácil eu te enganar. Então foi isso que o inimigo fez. Quando a igreja primitiva, ela foi uma igreja muito perseguida. A igreja primitiva foi perseguida, e os crentes eram mortos. Mas quanto mais perseguia, e mais matava os crentes, mais a igreja crescia, meu irmão. Mais a igreja crescia. Então o diabo ele não é bobo, Satanás ele é estrategista. Satanás ele é um grande estrategista. Põe isso na sua mente. Você não está lidando, quando você lida com o reino das trevas,
Você não está lidando com qualquer um, não. Presta atenção nisso. Nós só conseguimos derrotar o reino das trevas com Jesus Cristo na frente. Não vai sozinho, não, meu irmão. Não adianta, não. É só com Jesus Cristo na frente. Porque o reino das trevas, eles são organizados. E Satanás está acostumado a derrotar homens desde o jardim do Éden. Olha a experiência que ele tem. Conta aí o tempo. Desde o jardim do Éden, Satanás está derrotando homens. Né? Mas Jesus Cristo foi aquele que ele não derrotou. Então Jesus Cristo é exemplo para nós. Então Satanás, ele perseguia a igreja primitiva, matava os crentes, mas quanto mais ele perseguia, mais a igreja crescia. Então ele muda a sua estratégia. E qual é a estratégia que ele muda? A perseguição cessa. A perseguição cessa agora. Em um certo tempo, a perseguição cessa a igreja. E aí Satanás faz sua jogada mais forte do que a perseguição. E qual foi a jogada mais forte de Satanás? Introduzir dentro da igreja falsos mestres. Introduzir dentro da igreja pessoas frias, pessoas que não eram convertidas. E aí, meu irmão, começou a acontecer, sabe o quê? Escândalos. Começou a acontecer escândalos dentro da igreja, e o que mais afasta as pessoas da igreja são os escândalos. Por isso Jesus vai falar, é lícito que venham os escândalos, mas ai de quem por eles vêm. Os escândalos afastam pessoas mais do que a perseguição, meu irmão. Os escândalos que acontecem dentro das igrejas afastam mais do que a perseguição. Satanás simplesmente muda a sua estratégia e começa a agir dentro das igrejas. Então você acha que Satanás vai tentar desviar você lá fora? Ele vai tentar arrumar alguma coisa aqui dentro para tirar você daqui de dentro, é aqui dentro mesmo. Quantas pessoas que eu já vi sair da igreja por picuinhas, por conversa fiada, por fofoca, meu irmão? Quantos? Saiu da igreja, não voltou mais. Quantos? Porque é aqui dentro, meu irmão, porque aqui é local de batalha espiritual. Por isso, a primeira coisa que você deve fazer ao entrar na igreja, é entrar em espírito de oração. Aquele que entra dentro da igreja antes do culto, chega 10 minutos, 15 minutos antes do culto, meu irmão, vai interceder pelo culto, vai interceder pelos milagres. Se você deixar a conversinha entrar aqui, Satanás vai derrubar você aqui dentro. Começa as fofoquinhas. Então aprenda isso, você está num lugar de batalha espiritual, a gente já tem que orar em casa, você não tem que vir aqui buscar o Espírito Santo, não, você já tem que vir da sua casa com Ele. Você não vem para a igreja buscar o Espírito Santo, não, você vem de casa com Ele. Você não vem para a igreja buscar Jesus, não, você já vem de lá com Ele. Ou você não anda com Deus? Era para você ter aplaudido o Senhor. Então, meu irmão, pisou na igreja, esteja em espírito de intercessão e oração pelo culto. Porque senão o inimigo vai tentar derrubar você, é aqui dentro. E quantos que nós conhecemos que ele já derrubou dentro da igreja? Não são poucos. Mas temos que estar firmes na fé. Firmes na esperança, firmes na fé, porque Deus é maior. Deus é maior na sua vida, você crê nisso? Deus é maior. Por que eles chamam Deus no Salmo de 91 de Altíssimo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A palavra Altíssimo, meu irmão, quer dizer que Deus é maior. Ele está sobre toda a situação. Nenhuma situação é maior do que Deus, por isso chama Deus de o Deus Altíssimo. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Meu irmão, você pode ver minha sombra aqui, ó. Olha aqui, ó. Está vendo aqui como é que é pertinho? Imagina você descansando na sombra do Onipotente. Quem vai tocar na sua vida? Quem vai tocar na sua vida, meu irmão? Imagina isso. Você descansando na sombra do Onipotente.
O Salmo 121 diz que o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Sabe por quê? Porque aquele que está na sombra do Onipotente, ele tem a sua proteção. E o terceiro ponto que o apóstolo Paulo fala aqui na sua carta, além de outras coisas, é sobre o ascetismo. Mas o que vem a ser o ascetismo? Vamos ler aqui a palavra e você vai entender. Eu quero ler aqui, prosseguindo, Colossenses capítulo 2, eu parei no versículo 19 aqui, prosseguindo no versículo 19, Colossenses 2, 19. E não ligando a cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado, pelas juntas e ligaduras, vai crescendo. Paulo está falando da igreja, que a igreja é como um corpo ligado, um corpo que vai crescendo, ligado. Jesus Cristo é o cabeça, nós somos os membros, esse corpo só vai crescendo quando ele está ligado, porque um corpo ligado não há divisões nele. Um corpo não pode, essa mão não pode ficar longe do corpo, ela precisa se nutrir, ela precisa estar ligada no corpo que está ligado no cabeça. Você está vendo como vem a nutrição? A nutrição espiritual vem dessa forma, da cabeça, Cristo a cabeça, passando a nutrição espiritual para todo o corpo, e todo o corpo juntinho. Esse dedo não pode estar aqui, ele tem que estar ligado, não pode estar afastado. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregais ainda ordenanças como se vivesse no mundo? A pergunta, isso aqui é como se fosse uma pergunta que Paulo faz. Por que vocês estão carregando ordenanças como se estivesse no mundo? Tais como: não toques, não proveis, não manuseis. Meu irmão, o ascetismo, ele prega que a pessoa é salva quando ele se abstém dos prazeres desse mundo, quando ele abstém das coisas boas desse mundo. Então, no ascetismo, as pessoas creem que não pode participar das coisas prazerosas que Deus criou, porque assim ele vai purificar o seu espírito. Quantas vezes nós já vemos isso? Tem que pagar penitência, tem que fazer isso, tem que fazer tal coisa, senão não é salvo. Não pode aquilo, porque senão você não vai ser salvo. No ascetismo é isso. As pessoas não podiam ter um prazer. Meu irmão, Deus criou o prazer ele foi criado por Deus, mas o diabo também entrou aí. O inimigo também entrou aí e criou formas de usar o prazer de forma pecaminosa. Exemplo disso: você quer comer uma picanha assada? Você vai lá, compra a picanha, paga com o seu dinheiro, senta com a sua família e come aquele churrasco ali, você tem aquele prazer, um prazer abençoado por Deus. Mas se uma pessoa vai lá e rouba uma carne e faz um churrasco, ele está tendo um prazer, mas não é abençoado por Deus, é um pecado. Então o prazer, ele pode ser um pecado, mas também é bênção de Deus, se for feito da forma correta. Um homem casado, quando tem relação sexual com sua esposa, os dois estão tendo um prazer abençoado por Deus, quando é da forma que Deus quer. Mas um que vai lá e se prostitui lá, ele está tendo prazer de forma no pecado. Então, meu irmão, existem os dois lados. Então Deus criou o prazer. E no ascetismo as pessoas não podiam ter coisas prazerosas em sua vida, não, eles tinham que se martirizar para ter a salvação. Então Paulo vai dizer claramente sobre isso, quando ele diz: tais coisas não toque, não prove, não manuseio. Isso ensinava o ascetismo. Essas coisas eram ensinadas ali, e falsos mestres estavam introduzindo na igreja de Cristo essas coisas, que estavam desviando as pessoas do caminho de Deus. Então hoje nós temos muitos conselhos aqui, tem muitas coisas aqui, meu irmão, para nos direcionar no caminho de Deus, para nos livrar do mal e das armadilhas de Satanás. Eu falei de 3 armadilhas que Satanás usava no passado.
E ele ainda usa essas armadilhas nos tempos de hoje. Mas hoje, meu irmão, nós temos outras coisas também, além dessas, nós temos outras coisas que nós temos que nos preocupar. E as redes sociais, eu quero lembrar que as redes sociais, as mídias hoje, nessa época, não existiam as mídias que existem hoje. Hoje as mídias são amplamente usadas pelo inimigo. Porque em um toque aqui você está vendo coisas que aconteceu do outro lado do mundo. Então a gente tem que vigiar muito o que entra nos nossos olhos. Temos que vigiar muito aquilo que entra nos nossos ouvidos. Porque às vezes você pensa assim, olha, eu estou ouvindo aqui uma musiquinha aqui, eu estou vendo uma coisinha aqui, um videozinho aqui, aí você fala assim, não, eu tenho consciência da palavra de Deus, eu tenho consciência das coisas de Deus, isso não vai fazer eu cair. Mas você engana. Você engana. Sabe por quê? Porque a queda do crente não é muitas vezes da forma como nós pensamos. Pode acontecer. Pode acontecer, a pessoa está na presença de Deus aqui e amanhã ele cai no pecado. Isso pode acontecer, como eu já vi acontecer. Mas na maioria das vezes, a queda do crente, ela acontece gradualmente. É o que nós chamamos de esfriamento. São passos que a pessoa vai dando em uma certa direção, que vai o levando a se esfriar de Deus cada dia mais e mais, até que ele chega em um ponto difícil de voltar. São passos, é uma direção. Eu gosto muito de lembrar, quando eu falo sobre a queda do crente, meu irmão, eu gosto muito de lembrar daquela passagem de Abraão e Ló. Olha interessante, Abraão e Ló. Quem era Abraão e quem era Ló? Abraão era um crente obediente a Deus, correto? Certo? E quem era Ló? Sobrinho de Abraão, correto? Ló acreditava em Deus? Abraão acreditava, Ló não. Mas se você for olhar a vida de Ló, Ló era abençoado. Ló era um camarada extremamente abençoado. Por quê? Por que Ló era abençoado? Porque Abraão, ele era servo de Deus, não era? Abraão não era servo de Deus? Onde Abraão ia, Deus o abençoava, por causa da fidelidade dele, certo? Ló estava com Abraão, o que acontecia? Ló era abençoado porque estava com Abraão. Mas chegou um momento em que a terra, Deus abençoou tanto Ló e abençoou tanto Abraão, que a terra onde eles ficavam não comportava a fazenda deles. Não comportava. Era tanto gado, era tanta ovelha, era tanta bênção que eles tinham, que não tinha como os dois habitar juntos no mesmo lugar. E ainda começou a ter contenda entre os pastores de um e de outro, porque era muito gado, tinha que dar água, tinha que cuidar, a terra não comportava. Então Abraão chama Ló para uma conversa, e fala assim, Ló, não tem como nós dois habitar juntos mais, Deus abençoou nós grandemente, nós não temos como a nossa fazenda ficar uma colada na outra. Então nós vamos ter que apartar um do outro, nós vamos ter que um ir para uma direção e o outro ir para a outra, não tem como. Aí Ló concorda com Abraão. E aí Ló, o primeiro passo que Ló dá sem Abraão levou ele à ruína. Primeiro passo. Porque quando Abraão chega para Ló e fala assim, Ló, escolhe a direção que você quer ir. Aí Ló ergueu seus olhos e observou, qual direção que eu vou? Aí ele viu uma campina toda regada, toda bonita. Que fazendeiro que não quer uma campina bem regada, cheia de pasto, com água para pôr o seu gado? Ló falou justamente, não, eu quero ali. Ló escolheu a campina do Jordão, falou, Abraão, eu vou para aquela região. E Abraão ficou em Canaã, olha para você ver. Onde que Abraão ficou? Em Canaã. Ló foi para a campina do Jordão. Canaã era mais seca, campina do Jordão mais regada. Mas porque o primeiro passo de Ló o levou à ruína? Meu irmão, você pode ir para o melhor lugar, mas sem Deus não adianta.
Você pode ir para o melhor lugar que você quiser, mas se você não tiver Deus, aquilo ali vai se tornar algo ruim na sua vida. É Deus que sustenta, meu irmão. Quem sustentava Abraão era Deus, é Deus que sustenta, sem Deus não adianta. Então o primeiro passo que Ló deu, levou ele à ruína, porque Ló, ele começou a colocar a sua fazenda na campina do Jordão, e aí ele foi andando, ele foi consumindo aquilo ali, foi andando em direção a Sodoma. Olha a direção que ele pegou. Sodoma é pecado, Sodoma é destruição, Sodoma é um lugar onde não tem a presença de Deus. Então a direção que Ló escolheu, levou ele à ruína, porque ele só foi entrando para a campina, entrando, e a palavra diz que Ló foi indo até ele chegou em Sodoma, e a Bíblia diz que os moradores de Sodoma eram grandes pecadores contra o Senhor. E se você vê a história de Ló, Ló só foi, depois que Ló sai da presença de Abraão, da presença de Abraão e da presença de Deus também, que Abraão, quando ele estava com Abraão, Deus abençoava Abraão e Ló recebia essa bênção de tabela. Ló não acreditava em Deus, Ló não era fiel a Deus, mas como ele estava com Abraão e Deus abençoava Abraão, ele recebia. Então ele não estava mais com Abraão, e foi naquela direção que ele tomou pela vista, sem orar a Deus, e acabou em Sodoma. E qual foi o fim de Ló? Ele perdeu tudo e termina dentro de uma caverna com as suas duas filhas. Ele termina dentro de uma caverna. Abraão não, Abraão permaneceu aonde? Em Canaã. Qual era a direção de Deus desde o início? Deus falou: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, Canaã. Abraão permanece aonde? Na promessa. E Ló saiu da promessa e tomou uma direção que a ele cabia, que somente a ele cabia. E isso o levou à ruína. Isso o levou à ruína, meu irmão. Então, importante é a direção de Deus. Amém, meu irmão? Eu não vou prolongar mais, né? Nós já estamos no horário, para não cansar muito você, sei que você está cansado nessa sexta-feira, não vou prolongar tanto, né? Eu sei que você está querendo descansar. Pode continuar? Quem quer que eu pare? Quem quer que eu continue? Amém? Olha, glória a Deus. Vamos ficar de pé nessa noite? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Deus é fiel, meu irmão. Deus é fiel. Erga suas mãos para o céu. Vamos clamar ao Senhor. É como um pregador que eu conheço, ele diz assim: a palavra é doce como mel. Quando ele começa a pregar, meu irmão, ele demora. Ele fala assim: a palavra é doce como mel. E ele começa a pregar e vai. Vamos falar com Deus nesse momento. Feche os teus olhos, concentre no trono da graça e vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite nós queremos agradecer a Tua fidelidade, porque o Senhor é fiel, Pai. Nós agradecemos o Senhor por essa palavra nessa noite, e que essa palavra ela possa nos direcionar, Pai, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, porque nós estamos aqui nessa noite para aprender mais de Ti, meu Pai, e sabemos que o Senhor é fiel, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, e agindo o Senhor nas nossas vidas, quem impedirá? Por isso, meu Deus, eu peço o Teu Espírito agora. Espírito Santo, és bem-vindo neste lugar, és bem-vindo sobre as nossas vidas, és bem-vindo sobre o Teu povo. Vem, Espírito Santo, nessa noite fortalecer o Teu povo, fortaleça o Teu povo, fortaleça as emoções, fortaleça o Teu povo nesta noite, meu Deus, no nome poderoso de Jesus Cristo, amém, e vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, glórias a Deus.